Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o seu programa Multidom na sua Rádio Webdom. Estamos novamente aqui com o Padu para tratarmos de filme. E o filme escolhido de hoje é Sociedade dos Poetas Mortos. O filme é com Robin Williams e fala de um professor que vai para uma universidade e lá ele começa a ensinar os alunos de uma maneira inusitada, uma maneira diferenciada que as pessoas não estão acostumadas com aquilo. E isso gera desconfiança, gera medo. Medo do quê? Da mudança. Esse é o maior problema, é o medo da mudança. E aí, Padu, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar junto com você. Espero que a gente discorra sobre o filme de tal forma que os seus ouvintes gostem e aí aproveitem assistir o filme. O filme é antigo, né? 1990, acho, nessa fase aí, então tem quase 30 anos, mas para mim ele é atual, principalmente eu que trabalho na área de faculdade, universidade, e me parece que eu posso navegar nas palavras do filme com relativa atualização. Sociedade dos Poetas Mortos, no final da década de 90, de 1989, é um filme que tem 2 horas e 20. Todas as pessoas que assistem esse filme, elas costumam gostar bastante. As pessoas que não gostam do filme é porque normalmente elas não entendem o filme. Você concorda com isso, Padu? Olha, é um filme que você tem que, como própria mensagem do filme, você tem o que a gente chama hoje de sair do quadradinho, sair da zona de conforto. Se você pegar filosoficamente uma outra metáfora, é a caverna de Platão, quer dizer, onde na caverna ficavam pessoas acorrentadas e eles conseguiam só ver sombras daquilo que passava na boca da caverna, né? E achavam que o mundo era aquilo lá. E quando alguém saiu da caverna, descobriu que a luz era muito maior e mais intensa do que antes. Então o filme, ele busca dar essa mensagem, né? Para que os alunos, o filme é sobre alunos e professor, os alunos saiam da sua casinha e façam o que tem que fazer, também aquilo que é do trivial, do cotidiano, mas não deixem de buscar outros pensamentos para não morrerem sem ter feito nada na vida. Agora, quem não tem a facilidade de pensar desse jeito, baseado no filme, não vai gostar mesmo. O que eu vejo do filme, pelo que eu assisti, ele não te dá uma fórmula de como pensar, de como agir, de como fazer. Ele só faz você pensar e faz você realmente pensar sobre você, sobre a sociedade que te cerca, mas ele não te dá a resposta pronta. Você concorda? Concordo, porque ele insinua e induz a várias coisas. E aí que eu volto a repetir. Depende de sua interpretação da vida, da sua interpretação do mundo. Vamos dar um exemplo. Quando o professor Mr. Kitten, né, que o pessoal chamava de Captain My Captain, ele se abaixa e os meninos estão na carteira, ficam tudo em volta dele e ele começa a falar assim: esses versos aqui não são seus. Esses versos são de outras pessoas. E você tem que fazer o seu verso. Você tem que passar a vida fazendo o seu verso. Fazer o seu verso não significa fazer poesia sua, mas simplesmente viver a vida sua, independentemente do que os outros pensam. Por isso que eu entendo que ele seja difícil de ser assimilado por algumas pessoas. O Mr. Keating, que é o professor, que é o Robin Williams, ele fez esse filme com outros atores que hoje são lembrados por esse filme, porque esse filme realmente fez bastante sucesso. Não foi um campeão de bilheteria, mas ele teve um bom rendimento na bilheteria. Além de tudo, ele foi um filme muito bem feito. Os atores são muito bons e a maioria deles aí teve bastante sucesso também. Para mim, a qualidade da fotografia, da conversa, do diálogo, da sequência é muito boa, é acima do normal, tá? Então você tem ator como Ethan Hawke, né, que é famoso hoje. Você tem aquele ator Josh Charles, que ele trabalha no seriado Good Wife. Vários atores você consegue encontrar em outros
filmes, né, e esses atores têm relevância nos outros filmes também. Você falou a palavra metrificar. Essa metrificação acontece realmente no filme, naquela cena, já no comecinho, quando o professor entra na sala de aula. Vamos comentar sobre essa cena? Essa cena, ela é super interessante porque percebe-se duas coisas ali. Enquanto ele está falando e os alunos ainda estão com o sentimento de que vai ser um professor igual aos outros, os alunos começam a copiar as coisas. Quando ele fala que dá a entender que vai metrificar, aliás, o livro dá a entender, depois ele explica na lousa, os alunos começam a fazer uma estatística, né, ou um gráfico para saber o quanto a poesia é boa ou é ruim, mediante aqueles critérios que estavam no livro do Pritchard, né? Que, na verdade, eram critérios matemáticos. É mais ou menos que nem falar assim, se o seu texto tem 200 palavras, ele é bom. Se ele tem 500 palavras, ele é bom, maior. Se tiver 1000 palavras, é melhor ainda. E isso não é verdade. Pode até ajudar, mas não é verdade. E quando ele termina de fazer essa colocação, ele fala uma coisinha e os alunos percebem rapidinho que não era isso que ele queria ensinar. O que eles fazem? Eles rabiscam tudo que fizeram no caderno, falando isso aqui não vale. E daí vem a famosa fala do professor, né? Essa é complicada mesmo, porque ele manda rasgar a página do livro. Eu fico imaginando hoje, você na escola normal que eu falo no primário e tal, normalmente os livros são do governo, né? Então você imagina um professor no fundamental falar para uma criança, pode rasgar essa porcaria, tá? Isso não serve para nada, tá? Então isso eu chamo sair da casinha. É óbvio que se você tem esse pensamento, você não vai rasgar o livro, mas você pode pensar assim, eu rasgo o livro na minha ideia, na minha cabeça, tá rasgado. Eu vou aprender aquilo que eu acho que é certo, né? Eu acredito que o filme realmente rasgou, né? O pessoal rasgou de fato as páginas exatamente por isso, para mostrar para quem está vendo o filme, quem está assistindo, a ideia. Rasgue isso, elimine isso da sua cabeça, que você indicar que uma poesia é boa ou ruim, por como estão distribuídas as sílabas, qual a métrica dela, isso daí não faz sentido. Então, deleta isso da sua mente. Ele usou esse recurso visual que chocou até, onde já se viu naquela época, porque o filme é de 1989, mas ele se ambienta 30 anos antes, 1959. Sim. Imagina só, você falar isso para o seu aluno de 1959, rasgue essas páginas, delete isso da sua memória, eu imagino o choque que deva ter sido para os alunos, se isso tivesse acontecido realmente. Quando o professor Keating, ele fala com os alunos vão se dirigir a ele pede para que o chamem de uma maneira diferente. E qual é, Padu? Captain, my captain. Aí, capitão, meu capitão. E aí você explica aí pro pessoal por que ele pediu para ser chamado dessa maneira. De onde vem essa referência Captain or my captain? Essa citação é de um poema que fala sobre o Abraham Lincoln. Esse poema, o Captain or my captain, é um poema de Walt Whitman, que ele escreveu quando o Abraham Lincoln morreu. Ele era fãzérrimo do Abraham Lincoln e após a morte do Abraham Lincoln ele escreveu esse poema que fala sobre exatamente a morte do Abraham Lincoln, que ele fala que o capitão, no caso, seria o Abraham Lincoln, que ele conseguiu levar o barco, que seria os Estados Unidos, para a terra, porque naquela época aconteceu a Guerra da Secessão e o Abraham Lincoln conseguiu que a guerra terminasse, porém ele não chegou a colher bem os frutos do final da guerra. Ele já foi morto logo depois, mas ele conseguiu que a nação, que era o navio, chegasse na praia, ou seja, ficasse mais em paz. Então vem essa citação aí do Captain or my Captain, um poema de Walt Whitman. Que é um grande poeta, de acordo com os agora vou brincar, né? Com os metrificadores. Então vamos voltar. Por que, então, os alunos chamavam o seu professor dessa maneira? O que dá para entender é que eles aproveitaram essa expressão porque o professor Keating estava levando, como você chamou navio, né? Mas estava levando essa parte da juventude a pensar em novos caminhos, né? Tanto que induziu eles a fazer a reunião da Sociedade dos Poetas Mortos num local tipo caverna, coisa assim, tá? Onde eles poderiam expressar sem absolutamente ninguém cercear ou fazer filtros daquilo que eles estavam falando. Então quem estava levando era o Keating. E o Captain My Captain era nesse sentido, porque eu imagino que ele gostava disso. O professor se sentia realmente um professor quando chamasse assim, tá? Porque senão ele seria que nem aquele do professor de latim, um mero papagaio de
de frases em latim para poder ficar repetindo, né? O nome do filme, Sociedade dos Poetas Mortos, foi escolhido porque os alunos decidiram fazer uma Sociedade dos Poetas Mortos. Mas eles não foram originais na escolha desse nome. Não, eles se aproveitaram da informação que o professor tinha, que na época dele tinha essa sociedade, que ele chamava de Sociedade dos Poetas Mortos. E dá a entender o filme, porque poetas mortos? Porque são aqueles poetas que, naquela atualidade deles, né, 30 anos, bem depois, eles foram esquecidos. E por que eles foram esquecidos? Porque os novos construtores de poemas, os poetistas, não viviam a poesia com o coração e com amor e com romance como aqueles poetas que o professor Keaton tinha verdadeira adoração, né? Então foi por isso. Você lembra daquela parte que ele fala para os alunos sobre as profissões? Lembro. Quando o professor Keaton fala sobre profissões, para comparar com a poesia, ele diz que as profissões, tipo, igual a engenharia, medicina, direito, são chamadas profissões nobres, por isso que, inclusive, os meninos estão fazendo direito, né? Porque elas salvam vidas. A medicina salva a vida, a engenharia salva e melhora a qualidade de vida, e o direito tenta distribuir a justiça. Mas a poesia é que garante o viver a vida. Ele não quer que se salve a vida, ele quer que viva a vida. E essa vida tem que ser vivida a cada instante, porque a poesia remete ao amor e ao romance. Essa parte do filme que me encantou bastante, justamente ele falou da coisa da poesia. Por que a poesia é importante na nossa vida? À toa? Não, ela não é à toa, porque ela fala a base dos nossos sentimentos, que nós somos seres humanos, então a gente é cheio de sentimentos. E a poesia, uma boa poesia, ela se trata disso, dos nossos sentimentos. Você escrever um livro técnico é uma coisa, você escrever poesia é outra coisa. Você não vai falar de coisas técnicas numa poesia, você vai pôr o seu sentimento ou de outra pessoa ali, para que você divida, que é com o mundo, esse sentimento, e a pessoa se identifica com aquele lugar, com aquele sentimento. Por que elas se identificam? Porque são humanas, elas têm sentimentos, então elas têm tudo em comum. E além disso, as palavras que são construídas nas poesias, em média, ou na grande maioria, elas são palavras de interpretação pessoal. Voltando um pouco àquela situação onde que eu falei que o professor estava agachado e ele fala para os alunos assim: façam o seu verso, não fique repetindo os versos dos outros. Eu tenho uma passagem, mas isso já faz 25 anos quase. Eu já tinha uma admiração por este filme e eu levei esse filme para ser debatido entre os alunos do curso de Tecnologia de Processamento de Dados. Eu levei a filmadora, levei o filme, levei televisão, eu levei tudo, né, para mostrar o filme e fazer a dinâmica da aula. Coloquei a sala em forma de U, pus o nome de cada pessoa na cadeira, pus uma palavra de cada cadeira para cada aluno, que pudesse ele falar sobre aquela palavra, tipo assim, esforço, inteligência, né? Cada um falava a respeito. E aí eu passei esse pedacinho do filme, o professor Keaton fala que você tem que fazer o seu verso. E ele pergunta, né? Qual é o seu verso? E eu quis fazer a mesma coisa, né? Achei o momento adequado, estavam os alunos lá e perguntei assim, mostrei, repeti o que o professor Keaton falou, e aí eu pergunto também, qual é o seu verso? Esperando que alguém fosse se manifestar poeticamente. Eis que um aluno fala assim, meu verso é batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Se eu não fosse tranquilo naquele momento, a aula minha tinha acabado, né? Porque ele não entendeu nada, absolutamente nada da minha proposta em sair fora da casinha. Obviamente, depois aconteceu uma coisa que, como fala, simplesmente apagou isso, graças a Deus. Porque na hora de ler as frases que eu tinha posto, de um aluno, acho que foi a palavra esforço, e ele fez uma questão de mencionar os pais, e caiu na choradeira. Quando ele estava falando do esforço que os pais fazem para ele, ser da faculdade, e aquilo lá apagou aquela má impressão que eu tinha daquele outro aluno, né, que respondeu a coisa de uma maneira bizarra e, pelo menos para mim, parecia. Talvez ele, não que ele não tenha entendido sua proposta, ele não quis sair do conforto dele e não quis nem demonstrar o sentimento dele, ele preferiu fazer chacota, fazer piada, a se revelar como ser humano. Ele preferiu continuar sendo
sendo, né, aquela coisa quadrada, esqueceu a humanidade dele naquele momento. E ou esqueceu ou realmente não quis se mostrar como ser humano. A classe era da maioria que entra na faculdade, né? 20 anos, 21 anos. Esse cara tinha 35. Então, quando você falou assim, tem gente que não gosta desse filme, pode ser até por causa da vivência dele no mundo. Uma pessoa talvez sofrida, uma pessoa que está preocupada simplesmente com a parte material, aquela coisa toda, e essa pessoa talvez não consiga absorver a mensagem do filme mesmo. É possível. Tá? Vamos lá, vamos partir para outra parte do filme. Qual o motivo que você acha que eles gostaram da maneira com que ele ensinava, ou como ele era professor? Porque ele fazia coisas diferentes, eles não ficavam sentadinhos na cadeira. É por causa disso, eu vou sair daqui, não vou ficar nessas quatro paredes, ou porque realmente ele tinha algo a oferecer que isso atraía seus alunos? Eu acho que são as duas coisas, né? Ele tinha concretude naquilo que ele passava, né? Ele tinha conhecimento e conseguia provar que tinha, mas ele trouxe para aquela classe o que hoje a gente gostaria de ter também, porque nós temos o mesmo problema hoje, tá? Você vai para a classe hoje de qualquer faculdade, tem dependendo da faculdade, tem sala que tem 200 alunos, um sentado na frente do outro, e hoje piorou, nenhum prestando atenção porque está todo mundo no celular. Então, naquele caso, alguma coisa tocou os alunos e a maneira pela qual foi o primeiro, eu não sei, mas eu imagino que o primeiro foi a movimentação física mesmo, né? Porque ao falar para a pessoa, suba na mesa e fala tudo que você pensa, que foi um caso de um aluno, né? Você viu que o aluno começou a falar, todo mundo instigando, né? Ele foi falando, até que atingiu um ápice que ele quase desmaia lá de tanta emoção, né? E os colegas aplaudindo ele, porque realmente ele mostrou o que era, né? E essa diversificação de sair do lugar físico, por exemplo, quando eles estão no campo de futebol e tentando decorar poemas, é uma maneira também diferente. Só que hoje também não cabe isso, tá? Não é que não cabe. O professor que fizer isso numa faculdade, seja pública ou privada, ele é mandado embora, tá? Pode ter certeza disso. Por quê? Primeiro que não tem espaço. E segundo, que vai atrapalhar os outros. Eu já fiz coisas desse tipo, tá? Teve épocas que eu achava que podia e fiz. Fazer os alunos andar no corredor falando e conversando. Divide a classe em dois, um vai para um lado, o outro vai para o outro, depois se encontram e conversando. Mas eu não sei qual é o efeito, a eficácia disso, tá? O fato é que isso daí mexe com a adrenalina e com a endorfina do aluno, né? Porque realmente fica paradinho. Este mesmo problema nós estamos tendo hoje com a aula remota. Pior, né? Porque eu não sei o que está acontecendo com o aluno do outro lado. Provavelmente ele nem está na frente do computador me escutando. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. No programa de hoje, o Cinema no Rádio, o bate-papo é com o professor Padu sobre o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Agora você vai falar sobre a cena em que os alunos são levados a verem fotografias lá no mural, numa parte da escola, de alunos que já saíram da escola e que se tornaram profissionais bem-sucedidos, de acordo com a escola. Porque a escola tinha essa reputação, né, de colocar os alunos nas melhores faculdades, né? E não podemos esquecer também dos valores que eram mencionados, que logo no começo do filme, o reitor pergunta, né? Qual o valor aqui da escola? É tradição, honra, disciplina e excelência. Honra, para mim, é atualizado. Disciplina, para mim, é atualizado. Não disciplina no sentido de ficar controlando as pessoas, mas disciplina no sentido de autodisciplina, né? E excelência, hoje, é a palavra da moda, tá? A tradição é que pega. Até que ponto nós devemos manter a tradição das coisas? Porque a tradição é que nos segura, é uma bola que nem aquele preso que tem uma bola de ferro com corrente, né? Quanto mais a gente se pegar a tradição, maior a bola de ferro, menos chance a gente vai ter para mudar. E ele quis, então, ele saiu da sala, vai para esse lugar e começa a mostrar e sussurra ao ouvido dos alunos, né? E fala assim, esses caras já foram, né? Esses caras já achavam que eram o rei da cocada, com outras palavras, evidentemente, mas já foram. Então, carpe diem, o que ele queria dizer com carpe diem? Aproveite o dia. Significa o seguinte, não pense no futuro, façam aquilo que tem que fazer hoje. E isso foi uma mudança, porque a escola, ela preparava para o futuro e o professor estava querendo para viver o dia. E isso está de acordo, para quem é cristão e lê o Evangelho, está de acordo com o Evangelho, né? No Evangelho tem passagens que falam assim, por que você se preocupa com o amanhã? Tá? Olha os lírios do campo e os passarinhos. A mensagem, ela é convalidada com outras fontes muito interessantes. Então, essa palavra
palavra, para mim, é que mais chama a atenção, porque eu guardo ela com mais intensidade do que o Captain My Captain. Agora você, ouvinte, que está aí e você não quer saber o fim do filme, então não escute mais a gente agora, porque nós vamos dar spoiler. Spoiler é um estragador, que o pessoal chama de spoiler, que vai estragar o seu filme. Você vai, eu não quero saber o fim, eu não quero saber determinadas cenas interessantes. Então, não ouça mais nada e obrigada aí pela sua audiência. Mas você que quer saber ou que já assistiu o filme, vamos lá continuar conosco. Um dos alunos, ele comete suicídio, não é? Tem lá seus problemas e comete o suicídio. E o professor, ele é considerado o culpado porque o aluno cometeu suicídio. E por isso ele é demitido da escola. Sim. Explica isso pra gente. O aluno, já no começo do filme, porque ele escutou o professor trazer novas ideias, ele cria coragem para falar com o pai que ele não quer fazer direito, quer ser ator. E aí o pai dele, com a autoridade que era natural naquela época, ele fala assim, aqui quem manda sou eu. Enquanto eu mandar ou enquanto você viver na minha casa, você vai fazer o que eu quero. E insiste que o menino tem que fazer direito. Hoje nós temos esse mesmo problema. Até que momento você pode usar dessa autoridade de pai e de mãe para fazer com que seu filho, sua filha, caminhe para aquilo que você quer? Porque é muito difícil o pai e a mãe, tá, aceitar alguma coisa que o filho quer. Ele sempre está espelhando que o filho vai fazer aquilo que ele não fez. Essa é uma boa pergunta que você fez. Até quando os pais vão interferir na vida dos filhos para decidirem o destino deles? É uma boa pergunta e que a gente não sabe responder. Não sabe, Marcos. Sabe por quê? Porque hoje ficou pior ainda com a capacidade que as crianças têm de autonomia. Você pode pegar uma criança de 10 anos, largar lá no shopping, ela se vira. Dá dinheiro para ela, ela se vira. Eu tenho experiência disso, porque quando não tinha pandemia, eu levava os 6 netos de vez em quando no shopping, todos só eu e eles, né? E aí eu largava as coisas na mão do mais velho, que tinha 14 anos, 15 anos. E ele se virava, cuidava dos mais novinhos, e eles que vão comprar sorvete, não é mais a gente. E se não é assim com as coisas triviais da vida, imagine com a sua raciocínio sobre a sua vida futura, né? Quer dizer, a criança hoje começa a ter mais capacidade, o adolescente, de decidir o que ele quer. E o pai, às vezes, não aceita. Nesse caso do filme, que era 1950, né? O filme é situado em 1959. É pior ainda. Eu estava vivo e era criança. Eu não me lembro do meu pai ser tão rígido assim. Né? Para comigo, pelo menos. Eu que decidi basicamente aquilo que eu fui levado pela onda, né? À medida que aparecia a oportunidade, eu fui pegando. Mas foi sua decisão, não foi a de seu pai. Isso, foi minha decisão. Teve poucas vezes que ele interferiu, mas interferiu de uma maneira assim, bem suave. Ele já era uma pessoa moderna, uma pessoa antenada com as coisas. Não só isso, como previa o futuro, né? Que eu queria ser jogador de futebol. Ele falou, não, eu acho melhor você estudar, né? Se eu fosse jogador de futebol, talvez eu morresse de fome naquela época. Então, esse menino, né, o rapaz, né, que tinha essa relação muito difícil com o pai, e o pai também era aquele senhor rico que só se preocupava em ganhar dinheiro e tudo mais, e tá de bem na sociedade, não queria conversar com o filho. Você tem que fazer o que eu quero e acabou. Tudo bem. Ele foi indo, fez, até que no momento de tanto ouvir o professor falar, saia da casinha, faça seus versos e participar da Sociedade dos Poetas Mortos, que ele toma uma decisão e faz o teatro. Ao fazer o teatro, o pai viu, soube, né, e praticamente deserdou ele, ou algo assim, né? E ele, em função disso, achava que não tinha mais saída, ele se suicidou. E foi a parte mais triste do filme. Um outro personagem, tá, que gostava de uma menina, rica também, e ele batalhou por ela, tá? Ele foi, lutou e conseguiu ser namorado da menina, mesmo ela já tendo namorado. Então, você vê, são duas versões de ser humano completamente diferentes, né? Um saiu da casinha e se deu bem, porque ele tinha um perfil para entender isso. O outro saiu da casinha, no primeiro obstáculo que ele teve com o pai, ele achou que a melhor coisa que tinha era sumir dos vivos. Realmente ele foi demitido, embora não tivesse culpa na morte. Imagine que ele ia orientar alguém para cometer suicídio. Isso não aconteceu mesmo no filme. Mas não foi só esse motivo que o demitiram. Isso daí foi só a gota d'água. Os outros professores não gostavam da maneira como ele fazia. Por quê? Porque os professores iam também ter que sair
sair da casinha, e eles não queriam. Eles queriam continuar ensinando daquela mesma maneira, daquele mesmo jeito, do quadradinho lá, sem mudança. Então, o diretor da escola teve o apoio de todos os professores para mandar o professor Keaton embora, porque eles não queriam que alguém incomodasse eles. Isso daí era muito ruim para eles. Você está falando de 2020, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Agora, com essa necessidade de você fazer as aulas virtuais, muita gente sofre porque não quer, né? E aí a desculpa é que o presencial é melhor, e assim tem várias desculpas, porque está saindo da casinha. Agora, eu acho que também no filme você pode colocar o tempero da inveja do sucesso do Keaton. Então, os professores não foram só problema de não sair da casinha, sair do conforto, mas também inveja porque o professor, a maneira nova do professor trouxe sucesso para eles. E isso é ruim, né? Ele ganhou o respeito e o carinho dos alunos dele, ao contrário dos outros professores que eram só temidos. E ele não, ele era amado. O pessoal gostava dele. Isso realmente causou inveja. Isso. E sem fazer força, vamos dizer assim. Ele não fez força para isso. Ele agiu naturalmente. E agora nós vamos falar sobre a cena, praticamente cena final, quando o professor se despede dos alunos e nesse meio tempo, né, tem o reitor que fica no lugar do professor, temporariamente, até achar novo professor, que ele foi demitido e não tinha ninguém para colocar no lugar. Então vem o reitor e fica lá no lugar dele ministrando as aulas. E veja a reação dos alunos. Vamos falar sobre a reação dos alunos. Primeiro, o reitor querendo defender a tradição da escola, né? Quando o professor Keaton começa a sair da sala, ele abre a porta e sai, um dos alunos, aquele que fez o primeiro verso em cima da carteira, ele chama o Captain, my Captain, né? Comandante, meu comandante. Com isso, o professor Keaton volta-se para ele. O aluno achou que era a melhor maneira de agradecer o que o professor tinha feito, era lembrar essa cena, desse momento que foi o momento da quebra, da ruptura dos conceitos que até então existentes, né? Só que ele não fez sozinho, né? O primeiro que levantou, daqui a pouco, porque o reitor mandou ele descer da carteira. Não entendeu, né? Porque ele não tinha visto, não entendeu. Aí, para corroborar e confirmar o que o primeiro aluno fez, vários deles se levantaram e subiram na carteira, como quem diz adeus e obrigado. Quem puder assistir e prestar atenção nessa fotografia, vai ver que eles são dispostos em pirâmide em cima das carteiras. Fica essa forma de pirâmide na horizontal, e alguns alunos não fazem isso porque aqueles outros alunos não querem. Não, eu quero ficar no meu conforto, eu quero ficar na minha casinha, na minha caixinha, não quero mudança, deixa eu escutar o que o reitor vai falar, não quero saber do outro. Porque isso também, a classe toda não é unânime em concordar com o professor novo que apareceu, com as ideias dele. Gostar dele ou gostar das ideias não foi unânime dentro da classe. Isso é muito bom, porque mostra que não é todo mundo que pensa igual. Isso também eu acho um ponto positivo do filme, mostrar nem todos pensam da mesma maneira, tanto é que outros nem se importaram da despedida dele, não. Ou ficaram até com receio. Isso certamente traria uma punição para eles, porque eles desobedeceram o reitor. Fatalmente, se o filme continuasse, quem estava de pé na carteira ia ser punido, não tenho certeza absoluta. Até de uma suspensão até uma expulsão. Exato. Até porque só eram no mínimo duas situações, né? Não se demitia fazer aquele gesto de subir na carteira, e também porque ele estava apoiando o professor demitido, então ele estava sendo contra o reitor, né? Dizendo assim, você errou em mandar esse cara aqui embora, né? Demitir esse cara. Aí a câmera pega o rosto de cada um de uma maneira bastante feliz, na minha opinião, né? Ninguém tá sorrindo, ninguém tá chorando, ninguém tá nada. Tá todo mundo, assim, sóbrio, né? Tranquilos, estão tranquilos. Né? E mostra e acreditando, e aquele sentimento realmente verdadeiro de que eles gostavam do professor. Ok, Padu, agradeço aí a sua participação aqui no nosso Cinema no Rádio mais uma vez, e já vai preparando o nosso próximo filme pra gente bater mais um papinho e gostoso e indicar uns filmes legais pros nossos ouvintes. Tudo bem, eu agradeço a oportunidade da minha participação e um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.